Querido Senhor que estás no céu, queremos te agradecer por mais um sábado que se inicia. Estamos aqui aos seus pés para começar da melhor maneira, esse dia tão especial, esse dia santo. Eu quero pedir, Senhor, a tua bênção sobre os nossos estudos dessa noite, pedir que seja um momento ímpar de comunhão, de aprendizado, de crescimento. Esteja com cada um agora, abençoe a nossa internet para que todos possam ter acesso e participar e aprender. Tudo isso nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, hoje o tema que eu trouxe é um tema que tem sido já abordado bastante aqui nos últimos estudos, aqui no movimento, né? Que é o tema de estereótipos de gênero. Uma pessoa que trouxe bastante estudos sobre isso foi a Rose, né? Quem não teve oportunidade ainda de ver esses vídeos, eu aconselho que aproveite o sábado, veja esses vídeos, são vídeos muito bons, muito ricos, traz muita informação, ajuda a gente a refletir muito. E hoje eu trouxe mais uma pincelada sobre esse assunto e eu espero que seja de utilidade para todos nós, tá bom? É importante que a gente esteja bem familiarizado com isso. Então, eu gostaria de fazer uma breve revisão, né, de um pouquinho, né, daquilo, né, que a Rose trouxe nos estudos dela, e para que isso fique ainda mais claro na nossa mente, né? Então, o tema de hoje é sobre os estereótipos e a influência deles na vida das mulheres. Empresta aqui, por gentileza. Vou só olhar quem está aqui participando. Eu vou fazer perguntas, gente, para aleatório aqui, mas eu gostaria que ninguém ficasse constrangido, com vergonha. Esse aqui é um ambiente saudável, um ambiente de estudo, não tem por que a gente ficar tímido ou com medo, tá bom? Se você não souber, não tem problema nenhum, mas o importante aqui é a gente se sentir livre e à vontade de participar, isso é muito bom. Bom, eu gostaria de perguntar, se tiver podendo falar aí, para a Idelma. Idelma, você sabe me responder, de acordo com o que, pelo menos, a gente já estudou, não sei se você acompanhou, o que é um estereótipo? O que você entende ou o que vem na sua mente quando se fala em estereótipo? Será que ela está aí? Deixa eu perguntar para outra pessoa aqui, então. Nilson, você sabe me responder? O que é um estereótipo? Também não está aí, não? Bom, alguém se habilita a abrir o microfone e resumir, assim, o que é que entende por estereótipo? A gente, a Rose, né, falou sobre isso nos últimos estudos. Oi, Gi. Oi, pode falar. É a Cris. Eu tô aqui no coisa da Rê, mas é a Cris. Eu Gente. vou falar assim, tecnicamente, né? O que geralmente a gente acha no Google e tal, quando a gente abre, é algo que se adequa a um padrão fixo ou geral, que está aqui, né? Mas eu poderia dizer ligada, assim, com as minhas palavras, né? Algo ligado a padrão mesmo, né? Me lembra bastante padrão, estereótipo. Não sei se tá, mas acho que pode completar mais alguém. Sim. Eu me lembro que no estudo da Rose, quem trouxe uma definição bem legal, não sei se ele vai se lembrar hoje, foi o Gabriel. Se você se lembrar, Gabriel, você pode falar. Eu nem anotei aqui não, mas eu lembro que você deu uma resposta que eu gostei muito. A Carol disse que é uma ideia preconcebida. Isso mesmo. Rótulo, né? Isso. Então, gente, para não delongar muito aqui, né, ficar sem tempo, é um tipo de padrão, né, que a sociedade constrói, são rótulos que vai ser colocados em pessoas, são características, né, que a sociedade atribui a certos grupos, e aquilo é esperado que essas pessoas ajam dessa forma. Então, para resumir, como vários de vocês falaram aí, são rótulos ou padrões que são esperados de certas pessoas.
para a gente entender mais ou menos assim. É uma palavra um pouco difícil, mas que dá para a gente entender. São rótulos. Bom, a gente aprendeu bastante coisa, né, nos estudos da Rose. A gente aprendeu também, né, que quando uma criança nasce, né, antes mesmo, né, dessa criança nascer, ela já vem sendo ensinada a se encaixar nesses padrões, né? Antes mesmo da criança nascer, se for menino, já tem tudo preparado, é azul, é carrinho, é tal brinquedo. E menina também da mesma forma, né? Tem os brinquedos correspondentes. Então, esses padrões, eles já vêm sendo pré-estabelecidos pela sociedade, né? E isso vai moldando, né, os gostos da criança, ensinando o que é ou não esperado deles como homem ou mulher. E assim eles vão se encaixando, né, nesses rótulos. Como a Rose também explicou no estudo, tem também a questão da recompensa, ou seja, quando o menino age de determinada forma que é esperada dele, se ele for, por exemplo, mais agressivo, agir com força, enfim, uma característica que for mais masculina, ele vai ser elogiado, ele vai ser recompensado. Então, ele vai crescendo, entendendo o que é esperado dele ou não, e vice-versa. Também vale para as meninas. A gente também aprendeu bastante, né? A Rose trouxe esses exemplos, né? Do quanto que esses estereótipos, eles prejudicam, né, a vida das mulheres, principalmente. É um grupo mais vulnerável. Porque esses padrões, eles limitam, né, as mulheres de se expandirem, o seu potencial, e tornam caminhos delas, né, de nós mulheres, mais árduo do que seria a trajetória, né, de um homem. A gente também, né, aprendeu sobre o STEM, que é uma sigla em inglês, que significa, né, a tradução significa ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E a gente aprendeu também, as mulheres no STEM no Brasil são apenas 24%, né, uma porcentagem muito baixa. Mas por que que isso ocorre? Então, é ensinado pela sociedade de que os homens, eles são seres mais lógicos, mais racionais, o que faria com que eles teriam, né, mais facilidade nessas áreas. E que as mulheres, elas são mais emotivas, são mais cuidadoras, e que preferem e têm mais facilidade, muitas vezes, em áreas de humanas. Mas a gente aprendeu também que todos esses pensamentos são errados, porque isso que eles denominam como algo biológico, na verdade, é algo cultural. Que o cérebro de homens e mulheres, eles não são diferentes, mas o que é diferente é a educação que cada um recebe. Por isso que temos resultados diferentes. Então, as mulheres, né, elas são ensinadas de que esses ramos de trabalho, né, ciência, tecnologia, engenharia, matemática, não são os mais indicados para elas, que são áreas onde elas vão ter muita dificuldade. Então, elas são desencorajadas a seguir, né, nesses ramos de trabalho. Mas também existem as mulheres, né, que não vão acreditar nisso e que, acima de tudo, elas vão seguir nessas áreas e que, apesar das dificuldades, elas decidem que querem isso como uma carreira para elas. Então, elas vão enfrentar obstáculos enormes, né? Como a gente aprendeu nos estudos da Rose, né? A gente viu sobre o que elas passam nesses ambientes acadêmicos, assédio sexual, abusos, né? Violência, chantagem. Então, para ela galgar e chegar no topo, né, do conhecimento, até onde ela quer chegar, o caminho delas vai ser muito árduo, porque tem muitas barreiras que são colocadas no caminho delas. Em outro estudo também, né, só recapitulando que nós tivemos, a gente também conheceu, né, a história de algumas mulheres que sofreram preconceito, discriminação e exclusão de oportunidades de trabalho, onde elas provaram, né, que elas eram capazes, tanto fisicamente, intelectualmente. Foram feitos vários testes, mas só por elas serem mulheres, né, elas não puderam participar, que foi o estudo que a Rose trouxe sobre, eu acho que é Mercury 13, né, que eram as mulheres astronautas que iriam participar de uma missão espacial, mas elas não tiveram essa oportunidade. Então, gente, esse assunto da questão de estereótipo de gênero, dos padrões, dos papéis de gênero, é um assunto muito amplo, né,
que requer de nós muita clareza, porque isso é uma coisa que nos testa todos os dias. Então, quanto mais a gente estudar, a gente aprender sobre esse assunto, né, mais preparado a gente vai estar para, na hora, a gente agir da maneira correta, para o Espírito Santo trazer o certo na nossa mente e a gente usar a nossa influência para o bem, né? Se posicionar da maneira correta. Bom, então vamos dar início aqui ao que nós vamos propor falar hoje. Bom, hoje eu decidi falar sobre 3 estereótipos que são atribuídos às mulheres. E para falar sobre o primeiro, eu resolvi trazer... Gente, desculpa que a minha garganta está bem ruimzinha. Claro. Para falar sobre o primeiro estereótipo, eu vou trazer uma história que a anciã Tess, ela contou brevemente no estudo dos Vésperos. É a história da família Chamberlain. Alguém já viu falar? É uma que a mulher que teve um bebezinho que foi comido por um lobo, um bichinho, né? Exatamente. Então, eu vou contar um pouco da história da Lindy para exemplificar como esse primeiro estereótipo afeta todas nós mulheres. Bom, no dia 16 de agosto de 1980, a família Chamberlain, composta pela mãe Lindy, o pai Michael, pelos meninos, né, de 4 e 5 anos, que é o Aidan e o Regan, e pela bebê da família, né, de menos de 3 meses de idade, a menina Azaria. Então, eles eram adventistas do 7º dia, né, o Michael era um pastor adventista. Eles estavam de férias, então eles decidiram passar um final de semana no território norte da Austrália, né, chamada Uluru, que é uma região assim bem montanhosa, que fica nessa região norte da Austrália, um lugar bem bonito, sabe? Muito utilizado assim para acampamentos. É um lugar bem turístico, um ponto bem turístico na Austrália. Então, quando essa família chega lá, né, eles se deparam com muitas outras pessoas ali, famílias acampadas, e lá é uma região de muito turismo, né? Como eu já te havia dito. Então, nessa região da Austrália, existe muito a presença de dingos. Eu nunca tinha ouvido falar, mas dingos são cães selvagens. E lá estava acontecendo nessa época uma grande seca que havia acabado, né, com a comida dos dingos, que costumam se alimentar de cangurus, de coelhos, ratos, gambás. Então, devido a essa seca, essa cadeia alimentar ali para os dingos tinha afetado eles, né? E estava difícil deles encontrarem comida. Então, devido a isso, os dingos, eles passaram a atacar as pessoas que estavam nos acampamentos, sabe? E isso começou a se tornar um problema, assim, muito grande, né? As autoridades já tinham pedido, inclusive, né, munição para poder acabar com os dingos, porque eles já estavam até ferindo pessoas. Então, né, a família Chamberlain não sabia disso, né? Mas uma garotinha já tinha sido atacada e só não tinha perdido a vida porque ela já era grandinha, né? E tinha 8 anos e os pais conseguiram, né, desvencilhar ela desses dingos. Então, né, as autoridades, né, sabendo que ali era uma área de muito turismo, não queria que esse caso, né, da garotinha atacada vazasse para que isso não atrapalhasse, né, a questão do turismo lá na região. Então, eles abafaram ali um pouco sobre o caso, mas o problema dos dingos ainda continuava. Então, né, quando você vai para um acampamento, todo mundo leva comida, faz churrasco, muito cheiro ali de comida, né? Então, aquilo começou a atrair os dingos ali para próximo das pessoas, né? Estava atraindo eles para tentar, né, ganhar comida. Muita gente alimentava eles, jogava alguma coisa. E isso foi fazendo com que eles ficassem cada vez mais próximos das pessoas acampadas. Então, né, a família Chamberlain, ela está lá no acampamento, com as suas barracas, né, aproveitando ali o ambiente. Já era noite, eles estavam ali, né, próximos do jantar, tentando fazer o jantar. E também havia outras famílias ali em volta, né, acampada perto deles. Então, eles estão ali comendo ao redor da fogueira, naquele ambiente gostoso.
Então, a Lindy, né, ela coloca a filha dela, a bebezinha, a Zarya, para dormir dentro da barraca, junto com o irmãozinho Aidan, e fecha o zíper. E ela retorna novamente ali para a fogueira. Então, a Lindy volta e está ali o marido, as outras pessoas, todo mundo em volta. Quando eles estavam ali, a Lindy ouve algo parecido com um rosnado e um choro de bebê. Então, rapidamente, ela corre até a barraca e quando ela chega, ela não vê a bebê lá dentro. Então, ela grita, um dingo levou o meu bebê. E quando ela olhou dentro da barraca, tinha bastante sangue. Então, todo mundo começa a ficar em pânico, porque a bebê, né, tinha sumido. Então, eles chamam as autoridades, todo mundo começa a querer procurar, mas as autoridades, né, desaconselham que para eles não irem nessas buscas, para não correr o risco deles também acabarem ficando perdidos por não conhecer tão bem, né, o lugar. Então, né, por eles não terem ido nessas buscas, começaram a surgir vários rumores, muitas histórias, né, dizendo que a mãe não quis ir procurar, que ela era muito fria, que ela foi para o carro e não se importou muito, quando, na verdade, né, isso foi um conselho dado a eles pelas autoridades. Uma moça também que estava lá no camping, né, ela foi para o carro, né, tentar ali, conversar, né, com a Lindy, e quando ela entrou dentro do carro, uma coisa que ela notou que tinha dentro do carro da família era uma bolsa de câmera. E isso ela contou para a polícia depois, quando ela foi interrogada. Durante as investigações, né, eles chegaram a falar com aborígenes, que aborígenes é como os índios aqui no Brasil, né, são habitantes originários lá da Austrália. Eles conversaram com esses aborígenes, né, que conhecia bem a área, e eles tentaram ajudar, né, e eles disseram que sim, que dingos tinham pegado o bebê, que tinha um grupo de dingos que estavam pegando filhotes de ovelhas, levando para comer devido a essa seca. Então, esses aborígenes mostraram aos policiais, né, as marcas onde o dingo tinha andado, né, segurando a bebê, e ele colocava o corpo da bebê no chão para descansar e ficava as marcas. Então, os policiais tiveram acesso a ver essas marcas na terra, na areia. Enquanto isso, né, Lindy e Michael, né, com seus 2 filhos, eles são orientados a irem para casa, né, e aguardarem as investigações. 12 dias após o ocorrido, eles encontraram as roupinhas da Zarya, um macacão, uma fralda e uma blusinha. A Lindy havia descrito que a Zarya também estava com um casaquinho de lã, mas ele não foi encontrado. O macacão, ele estava sujo de sangue, né, na região ali do pescoço, o que indicava que o dingo provavelmente havia mordido a criança no pescoço e aquilo foi fatal. Então, assim, como eu falei, é um caso que foi bem... não havia dito ainda. Foi um caso que foi bem televisionado, né, lá na Austrália, teve uma grande cobertura, assim. E de início, né, as pessoas acreditaram, né, na versão da Lindy sobre o dingo ter comido a bebê. Mas com o passar do tempo, né, e depois de algumas participações em entrevistas dela, eles passaram a ver ela com outros olhos. É esse ponto que eu gostaria de salientar e que vocês prestassem atenção. Então, toda vez que ela aparecia assim para uma entrevista, as pessoas ficavam julgando ela, né? Tudo que ela fazia, ela era julgada pelas pessoas. Ela não era o tipo de mulher assim que se desesperava, emotiva, que chorava muito. Ela era uma pessoa assim que não expressava esses tipos de emoção. Isso não significa, né, que ela não estava triste, que ela não sentia dor por tudo que estava acontecendo. Mas essa era um traço da personalidade, uma característica dela. Então, toda vez que ela ia dar uma entrevista, as pessoas ficavam julgando, né? Falando assim, que se ela sorria, era porque ela não importava com a morte da filha, que ela era fria, que ela era insensível, sem coração. Se porventura alguma vez ela chorava, né? As pessoas falavam que ela estava tentando era fazer um teatro para camuflar a culpa dela. Então ela recebeu assim muito julgamento por parte da mídia e também do público em geral.
Então, a Lindy era uma mulher firme, ela não era uma mulher emocional, né? Como os estereótipos dizem que as mulheres são, né? Ah, que as mulheres são mais emotivas, são coração mole, que a gente chora muito. Então, ela não era esse perfil, entre aspas, feminino. Ela não agia dessa forma. Então, ela não se encaixava nesse padrão, né, esperado pela sociedade. Por isso, ela começou a ser julgada, né, e acusada pela sociedade. Então, diante de toda essa repercussão, começou, né, a polícia começou a considerar esse caso como um possível homicídio, né, e assim se deu início ao primeiro inquérito. O legista do caso apoiou o relato da família sobre o desaparecimento da Azária, concluindo que um dingo levou sim a criança. As descobertas do inquérito foram transmitidas ao vivo pela televisão. Isso aconteceu pela primeira vez na Austrália. Mas a Suprema Corte anulou o inquérito inicial e abriu um segundo inquérito em 1981. Em fevereiro de 1982, eles tiveram, entre aspas, provas conclusivas que mudaram os rumos da investigação. Por uma acusação apresentada à Suprema Corte no Território Norte em 1982, Lindy foi acusada do assassinato de Azária e Michael de ajudar a esposa a esconder o crime. Em 29 de outubro de 1982, Lindy foi condenada à prisão perpétua sem liberdade condicional e Michael, seu esposo, foi condenado como cúmplice e recebeu pena suspensa. Esse julgamento também, por parte de muitas autoridades, foi criticado, né, por ser antiprofissional e tendencioso. Então, nesse segundo inquérito, né, o legista responsável pelo inquérito da acusação da família concluiu que eles sabiam, né, da existência de dingos e concluiu que eles mataram a sua filha e colocaram a culpa nos dingos. O legista disse que eles mataram o bebê, tiraram suas roupas, danificaram as roupas do bebê com cortes e esfregaram na vegetação e depositaram as roupas num local para recuperar depois. Além disso, sangue foi encontrado no carro da família. Essa foi uma das evidências mais fortes para os dois serem considerados acusados de assassinato. Mais tarde, descobriu-se que o sangue encontrado no carro, na verdade, não era sangue, mas sim uma mancha derivada de um spray utilizado. A teoria da promotoria era de que, de 5 a 10 minutos, quando a Lindy sai lá da fogueira e vai até a barraca, nesses 5 a 10 minutos, no momento do jantar, Lindy voltou para sua barraca, fez o que fosse necessário para impedir que seu filho Aidan a seguisse, já que ela estava dormindo na barraca junto com a Azária, levou a Azária até o seu carro, cortou a garganta da criança com uma tesoura, esperou que ela morresse, escondeu o corpo em uma bolsa no carro, limpou o sangue de tudo, inclusive do lado de fora dessa bolsa. Voltou para a barraca, fez algo para deixar respingos de sangue lá dentro e trouxe seu filho Aidan de volta à fogueira, sem nunca atrair a atenção dos campistas. Tudo isso nesse intervalo de 5 a 10 minutos. Depois disso, então, ela inventou a história do dingo. Uma das evidências que eles utilizaram para condenar o casal é que não havia saliva naquele... Então, a última parte que eu li é que eles estavam dizendo que se um dingo tivesse mesmo feito comido a criança, que no macacão teria que ter saliva, e não tinha. Mas depois foi descoberto, né, que choveu muito na região, e então, né, a chuva lavou essa evidência. Outra evidência também era de que as roupas encontradas estavam espalhadas pela área, e isso não era compatível com o fato de um animal ser responsável por isso. Essa e outras evidências foram utilizadas para dizer que o casal era o responsável. Agora, as evidências mostram, agora nós vamos ver as evidências, né, que mostravam que a criança sim foi, né, levada por um dingo.
E essas evidências foram utilizadas pelos advogados de defesa. Kim Perselli era uma pessoa que estava no local naquela noite. Ela testemunhou que ouviu um bebê chorar no momento em que Lindy estava com eles, próximo do jantar, onde a Zária estaria na barraca da família. Outra testemunha também, chamada Judith West, que estava acampada a 30 metros de distância da família, relatou ter ouvido o rosnado de um cão selvagem vindo na direção da barraca. Já o sargento e detetive da polícia testemunhou que tirou fotos de grandes pegadas a alguns centímetros da barraca da Zária e encontrou o que provavelmente seria sangue do lado de fora da tenda. Ele coletou essas amostras, mas elas nunca foram testadas. Durante o julgamento, o tempo que a Lindy passou na prisão, é claro que ela tinha certeza da inocência dela. E ela queria muito ter mais um filho. Então, a Lindy, durante esse período, ela engravidou novamente. E no dia 17 de novembro de 1982, ela deu à luz a mais uma menina, chamada Kylie. E, em seguida, ela retornou para a prisão. Então, por ela saber da sua inocência, ela não pensava que ela ia ficar presa, né? Mas infelizmente, ela continuou presa ainda por mais algum tempo. Então, depois disso, alguns anos depois, mais um recurso foi rejeitado pelo Tribunal Inferior em fevereiro de 1984. Uma evidência muito importante que mudou o rumo desse caso apareceu em 2 de fevereiro de 1986. Olha só, quase 6 anos depois. E era a jaqueta que a criança utilizava naquela noite. Pessoas encontraram essa jaqueta próximo à toca de um dingo. Então, ali, basicamente, o caso foi concluído dizendo que, com certeza, um dingo foi responsável pela morte da criança. Então, com essa evidência, em 7 de fevereiro de 1986, Lindy foi libertada da prisão e sua sentença de prisão perpétua foi remetida pelo governo do Território do Norte. O caso, ele ainda, gente, continuou por muitos anos. E um inquérito foi aberto em 2012. Olha só quanto tempo que passou. Lindy e Michael pressionaram por uma resolução para a investigação. Então, um novo inquérito foi aberto em 2012. E, finalmente, o caso foi encerrado e concluíram que um dingo matou a bebê Azária. Novos ataques a crianças por dingos foram também importantes, para a conclusão desse caso. Então, gente, até 2012, a Lindy era muito mal vista por toda a sociedade, porque todos, acreditavam, que ela era responsável pela morte, pelo assassinato da sua filha. E o que a gente viu, que está por trás disso, o que motivou toda essa reviravolta nesse caso, que já imagino que foi tão doloroso para ela perder uma filha que ela sonhou tanto, de uma maneira tão brutal. Já não bastasse isso, ela ainda foi vítima de toda essa violência de gênero, desse preconceito de gênero, que por ela ser uma pessoa firme, por não ser o que a sociedade espera do que é ser feminino, então ela foi julgada, e sofreu essa condenação injusta. E acredito que mesmo depois que ela saiu, dessa condenação de prisão perpétua, a vida dela estava estraçalhada, porque ela se separou do marido, em 91, ela ficou muito tempo, sem ter contato com os seus filhos. Então, olha o que um preconceito, um estereótipo, por parte da sociedade, da mídia, pode fazer com a vida de uma pessoa. Então, ela teve a vida virada, de cabeça para baixo. E não tem nada, não tem dinheiro no mundo, uma indenização, nada do tipo que possa fazer com que ela tenha, aquela vida que ela tinha, antes de tudo isso ocorrer. Alguém gostaria de falar alguma coisa, comentar alguma coisa sobre isso? Sim, boa noite, feliz sábado. Eu gostaria, quando você estava contando a história, eu lembrei de que eu vi o filme, exatamente como você contou a história, o filme, ele é relatado idêntico, e você vê todas as emoções, você vê tudo, ele é
Eu assisti, quando a Cian Tess falou sobre isso, eu lembrei do filme que eu assisti, Esse da filme Timberlake. É, entendeu? O filme é maravilhoso. Quem assiste o filme vai entender exatamente como você entende. Não tem como você fugir daquilo ali, né? Da, de como ela sofreu, né? Não só por ser mulher, né? E isso muito mais naquela época, né? Era sobre isso só que eu queria falar. assim, Quem não assistiu o filme, né? Que procure assistir esse filme, que ainda existe no YouTube, e ele realmente ele fala exatamente como você está descreveu perfeitamente o filme. é o filme, eu até não assisti, ele chama Um Grito no Escuro, né? Só tem ele legendado, mas também eu acho que é na HBO também tem um documentário, né, que fizeram sobre a história dela, da Lindy Chamberlain. Então, gente, é uma coisa que a gente vê que é cultural, que move toda uma sociedade, né, a agir dessa maneira. E a gente viu também, né, como que a polícia agiu de maneira parcial, né? É a palavra parcial. E a gente vê que por trás disso tudo é a cultura. É a cultura que faz isso. E quem sofre, né, são as mulheres, por não se encaixar nesses padrões, nesses estereótipos. Um outro caso também, né, que eu acredito que todos conhecem, é aquele caso do desaparecimento da Madeleine McCann, né? Depois de toda aquela repercussão, sempre quando os pais, né, apareciam para dar entrevistas, eles apareciam os dois, né, muito sérios, eles não demonstravam emoção, até porque psicólogos aconselharam eles a não demonstrar emoção, porque os sequestradores, eles, né, se alimentam, eles adoram ver as pessoas sofrendo. Então, toda vez que ela aparecia bem séria, bem assim, demonstrando uma firmeza, né, diante dessa situação. E isso também aconteceu com ela. Logo depois, a sociedade começou a julgar a Kate McCann por causa, né, entre aspas, dessa frieza dela. E eles também chegaram a ser investigados, né, de ser cúmplices, né, culpados pelo desaparecimento, né, da Madeleine. Então, a gente vê que a sociedade passa ano entre ano e esses estereótipos estão arraigados na sociedade. E quem, né, sofre, quem aguenta as consequências, principalmente é o grupo das mulheres. Bom, agora eu quero falar sobre um outro estereótipo. Gente, eu gostaria muito que quem passou por isso, seja tanto no papel da vítima ou do opressor também, pudesse contar suas experiências. Eu também quero contar uma experiência, que é muito bom, a gente aprende muito, porque na hora que a gente tiver numa situação semelhante, a gente vai se lembrar disso e não vai errar. Um outro estereótipo em relação às mulheres é o estereótipo de que toda mulher deve, né, ou quer casar. Eu gostaria de não ser mal interpretada, né? O que eu vou falar aqui, os dois próximos estereótipos, eu não estarei falando aqui contra o casamento, né? Que é uma coisa boa, criada por Deus, né? Quando ambas as partes estão cientes do que estão fazendo, é muito bom. O casamento é uma bênção. Mas eu estou falando aqui de um estereótipo, quando casar se torna uma obrigação e não uma opção. Quando mulheres são rebaixadas e estigmatizadas, né, e pressionadas por não entrar... Pela sociedade, né? Isso, são pressionadas pela sociedade a entrar em um relacionamento que muitas vezes não faz bem para elas. Então, como a gente já falou antes, né, desde que a gente é criança, através dos nossos brinquedos, da nossa educação, a gente já é preparada para encaixar nesse estereótipo, né? Vamos brincar de casinha, de maridinho, enfim, tudo isso vai nos preparando e vai nos ensinando que aquele é o nosso lugar na sociedade, que essa é a nossa missão, né? É aquilo que nós nascemos para fazer. Então, a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo as nossas habilidades, tornamos adolescente, já estamos jovens, enfim, vamos crescendo e lá vem aquela famosa frase. Qual que é a frase que toda mulher ouve? Quando você aprende a cozinhar bem, o que é que sempre falam pra gente? Já pode casar. Está pronta para Pode casar. casar. Quem nunca ouviu?
É como, né, se a vida de uma mulher ela girasse totalmente em torno de estar preparada, né, para cuidar de um lar, para estar fisicamente, né, e comportamentalmente, ai, desculpa, Comportadamente. o comportamento dentro desses padrões esperados pelos homens, né? Quem nunca ouviu, olha, homem não gosta de cabelo assim, olha, homem não gosta que mulher ria desse jeito. Então, a gente é moldada e educada ao longo dos nossos anos para encaixar dentro dos estereótipos para a gente ser escolhida por um homem. É como se isso fosse um troféu para as mulheres. Então, né, muitas mulheres, elas não têm isso como uma primeira opção, né? Elas focam, né, em outras áreas da vida, elas se dedicam aos estudos, elas viajam, elas têm outras prioridades, né? Então, elas seguem, sim, se casar e logo, né, elas começam a ser bombardeadas pelos amigos, pela família, pela sociedade, né? São feitos comentários, brincadeiras, né, que fazem as mulheres acharem, né, que estão fracassando na vida, independente delas terem um estudo, uma boa carreira profissional. Quando uma mulher ela não se casa, ela recebe toda essa carga, essa pressão em cima dela. Fica parecendo que ela não está seguindo o caminho que ela tinha que seguir, que ela está se desviando do curso, né? E logo também vem aquela frase, olha, você vai ficar para Titia. 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 Quem também nunca se sentiu pressionada, né? Às vezes você já está com 20, 30 anos, nossa, meu Deus, não arrumei um companheiro, e vai vindo aquelas pressões. Passar o tempo de eu ter filha. Tudo isso, eu imagino que vocês conhecem pessoas que passaram por isso, ou vocês mesmos já passaram por essas pressões. Então, a gente é bombardeada de todos os lados, né? Pela sociedade e pela nossa família. Eu acho interessante, né? Ficar para titia vem com essa ideia de que será uma mulher que não terá os seus próprios filhos para cuidar e que terá que se contentar em cuidar dos filhos dos outros. Interessante, gente, que essa expressão ficar para titia só existe no feminino. Pelo menos eu, na minha experiência, eu nunca vi alguém falar para um homem, olha, você está ficando velho, você vai ficar para titio. Não existe uma pressão social em cima do homem nesse particular, né? Quando o homem está mais velho e ainda não está casado, a sociedade não cobra, não estigmatiza, não ridiculariza eles por isso. Então, essa é uma pressão social que recai sobre cada uma de nós. E como a gente sabe, né, a mídia, os filmes, a música sempre retratam, né, já esse conceito, né, de um final feliz quando uma mulher se casa. Quem nunca assistiu uma novela? O que é que tem no final de toda novela? Uma mulher se casando. É como se uma pessoa que não se casasse, não estivesse, não pudesse estar vivendo, né, de maneira feliz, né? Então, isso afetou e afeta, né, a nossa percepção de que sim, é possível viver feliz e realizada, né, sem ter um parceiro ali romântico. Então, né, diante de tantas pressões, né, de tanta cobrança, piada, muitas mulheres, né, se rendem, né, e acabam escolhendo para si homens que muitas vezes são homens abusivos, violentos, né, controladores, e isso acaba afetando a vida dessas mulheres, né, o resto da sua vida, né. Muitas histórias, eu conheço pessoas assim, mesmo passando por experiências, né, extremamente negativas no casamento, né, essas mulheres insistem em permanecer no relacionamento para não perder o status de casada. Eu até me lembro, né, que antigamente na sociedade as mulheres tinham dois estigmas, né, é a mulher separada e a que vai ficar para titia. Aquela que tinha um bom status era somente a mulher casada. Então, isso, né, de uma maneira velada, continua até hoje, né? Muitas mulheres aguentam abuso, violência, e ainda assim permanecem porque não querem, né, perder o status de casada, né, para não ser julgada, né, pela sociedade. Posso falar? Pode. Pode. Sim.
Você tocou num assunto agora, como mulher, né? Que é separada, né? Ou viúva ou separada, que ela não volta a casar. E o meu caso, por exemplo, é um desses, porque eu tomei decisão, eu tendo 2 filhas, o filho eu não queria casar outra vez. Eu não queria um homem dentro da minha casa sem ser pai das minhas filhas, dos meus filhos. Eu tomei a decisão, eu tinha apenas 33 anos, 33 para 34 anos, tomei essa decisão e não quis. Era jovem ainda, e muita gente diz, você está jovem ainda, você pode casar de novo. Isso eu ouvi muitas vezes, até tentaram encontrar casamento para mim, união, sabe? Até pastores mesmo, da igreja e tudo mais, tentavam. E por eu não aceitar, eu sofri muito, até de irmãos Imagino. da igreja que me enganavam, me enrolavam, faziam trabalhos, eles iam por trás, trabalho de construção, né? Em prédio, e um irmão também ele fazia esse trabalho de prédio, e dizia, faça ali, que a gente divide depois do final. Aí ele ia por trás, mandava o irmão dele, tomava o serviço meu, e, em soma, sofri muito com isso, né? Tive Imagino. muita perseguição dentro da própria igreja adventista. Eu sofri muito por estar sozinha, por não ter um marido, porque a mulher que não tem um marido, ela não tem valor, absolutamente. Ninguém dá valor a ela. Todo mundo quer enganar, todo mundo quer enrolar. Isso até hoje, já com 67 anos que eu tenho, todo mundo quer enganar. Então, isso ainda acontece, né? Não só com as jovens, mas as pessoas que decidem não casar mais, decidem ficar só, entendeu? Era isso que eu queria falar, não sei se eu ajudei alguma coisa. Claro, e é muito desconfortável, né? Eu tenho pessoas na minha família também que já têm mais idade e não quiseram, né, um companheiro. E como é chato, gente. Como é desagradável, tá sempre alguém ali fazendo piada e tipo assim, querendo forçar a pessoa a ter um companheiro, achar que ela tá mal ou que tá fazendo um favor para ela. As pessoas não conseguem respeitar nessa decisão, as pessoas não conseguem acreditar que é possível uma mulher viver sozinha e feliz. Então, a gente sabe que tudo isso é cultural, né? Construído pela cultura. E no Brasil, por exemplo, né? O valor de uma mulher é dado, né? Quando ela é esposa e mãe. Só aí ela está vivendo, entre aspas, né? O que ela nasceu para viver. Então, a mulher ela é mais valorizada quando ela tem um homem do lado, né? Vivemos numa cultura que diz, né? Muitas vezes nas entrelinhas, que a mulher solteira é uma mulher fracassada. Então, cada um de nós, homens e mulheres, sendo feministas radicais, a gente tem que entender essa dinâmica da sociedade e tá ali. Se você é uma pessoa que vive essa experiência, que você busque forças, busque estar pronto e firme para se impor diante das pessoas, para explicar para as pessoas de maneira clara e também para ajudar pessoas que sofrem com essas pressões. Porque, como eu falei, muita gente age no impulso. Conheço pessoas que muitas vezes nem gostavam de uma pessoa, mas casou porque já estou ficando velha, minha família está pressionando. Então, é uma coisa que nos afeta diretamente no nosso dia a dia e, quando a gente toma essa escolha, afeta a gente pela vida inteira. Bom, o terceiro estereótipo que eu gostaria de falar também, e que afeta muitas de nós, inclusive essa é uma experiência minha, é o estereótipo de que toda mulher sonha em ser mãe. Então, tudo bem, né? Muitas vezes você decidiu se casar, você tem o seu companheiro, passam-se os meses, e o que acontece? Lá vem as cobranças, né? Vocês não querem ter filho, vocês não vão ter filho. Então, mais uma vez, né? Desde que a gente é criança, dão para a gente uma boneca, ensinam a gente, né, que o nosso papel é de cuidadora, de que isso é algo natural da mulher, que é a nossa, entre aspas, essência feminina, né, que é essa essência de cuidar, de maternar, que isso é natural em nós, que uma hora ou outra esse desejo vai aflorar e cada mulher, né, tem que experimentar essa experiência de ser mãe. Muita gente fala, né, não sei se vocês já ouviram, né, que você não vai conhecer o verdadeiro amor enquanto você não for mãe. Eu já ouvi muito isso.
Então, ai daquelas, né, que chegam, né, à fase adulta e ousam manifestar o desejo, né, de não ser mães. Viver para outras coisas, né, buscar se realizar em outras áreas. Essas mulheres também, elas sofrem muito preconceito, recebem um estigma muito grande da sociedade. Hoje em dia, em uma pesquisa que foi feita aqui no Brasil, 37% das mulheres afirmam não querer filhos. Então, é uma porcentagem até considerável. Mas a gente não ouve muito, né? Não é algo, não é um debate que você ouve muito, porque esse tema ainda é um tabu. É como se fosse algo natural, esperado da mulher, que ela tem que ter filhos, que isso faz parte da natureza dela. A gente sabe, né, que há séculos atrás a mulher ela não tinha valor algum, né? Mas com o passar do tempo, né, as conquistas femininas elas foram aumentando, os direitos das mulheres começaram a ocupar alguns espaços. Então, houve, né, a necessidade do convencimento dessas mulheres que agora poderiam sair e trabalhar a respeito do papel delas como mãe. Então, começou a haver um discurso para convencer essas mulheres que o lugar delas era nos lares sendo mães. O discurso era mais ou menos assim, olha, vocês têm um papel que é insubstituível, vocês são as guardiães do futuro da nação. Então, criou-se assim um empoderamento colonizado do dispositivo materno. Através desse discurso, poderia-se convencer as mães a abnegar de todas as outras áreas da sua vida para se dedicar somente a esse papel. Então, a gente sabe, né, que dentro dos casamentos, quando um casal decide ter filhos, toda a responsabilidade praticamente, né, de cuidar, de educar, recai sobre as mães, né? E esse é um fardo, é um papel que a gente sabe que é uma bênção, é um privilégio, mas também está cercado de responsabilidades e é algo bem desgastante. Né? Quem é mãe aí pode testemunhar que isso é um fato, né? Então, esse discurso Gisele, também... Oi? Pode falar. posso falar? Gabriel aqui. É só uma observação. E quando existem motivos de saúde ou fisiológicos pelo qual o casal não pode ter filhos, muitas vezes se assume, né, que esse problema ou essa causa está com a mulher, né? Sendo que hoje em dia a gente entende que existe um número crescente, né, de homens que simplesmente não têm mais os espermatozoides funcionais, né, que eles não podem ter assim por outros motivos, né? Então, mas assim, quando você toca nesse assunto, então é logo a mulher, né, que não pode ter, né, esse assunto. Sempre vão Porque o dar um homem sempre jeito. pode, né, entre aspas. Sempre vão dar um jeitinho de colocar o fardo, né, e a culpa na situação na mulher. É sempre assim mesmo. Então, esse discurso, né, da responsabilidade total ali da educação do filho também, ele foi amparado, né, pela psicologia e pela psicanálise, né, de que a mãe, né, é responsável pela construção, né, da emocionalidade, da personalidade, da estrutura do sujeito, né? Então, tudo que acontecer na vida daquele sujeito é ligado, né, à maternidade que ele recebeu. Então, houve uma culpabilização das mulheres na maternidade. Então, mais uma vez, a gente vê um fardo muito grande sendo colocado em cima dos ombros somente das mulheres, né? A gente sabe que muitas vezes quando um pai, né, ele ajuda, entre aspas, ele está fazendo alguma coisa para o bebê, para a sociedade, é como se ele estivesse fazendo algo fora do normal, quando na verdade esse homem estaria fazendo somente, né, a sua obrigação, né, de contribuir com a educação e o cuidado da criança. É possível ser mulher sem ser mãe? Uma mulher não mãe, ela perde a sua suposta essência de mulher? É uma pergunta que eu faço para vocês. Uma mulher não mãe perde a sua suposta essência de mulher? Enquanto eu não for mãe, eu não vou conhecer o que é o amor? Na realidade, não. Claro que não. Para a sociedade, eu imagino que
para a sociedade cultural e, né, dentro Mas dos conceitos que a gente está vendo aqui, para a sociedade, talvez sim. A mulher não. é verdade. E mais uma vez, quando a gente vai para a mídia, você vai assistir determinados filmes, sempre retratam, né, a mulher sem filhos como uma mulher amargurada, sem alegria na vida, ela é sempre uma vilã, uma bruxa. Então, tudo isso vai moldando, né, a consciência e a cultura na sociedade. Isso é um conceito que é muito arraigado na sociedade. Então, é difícil tirar. Uma pesquisa do IPEA de 2014, eles colocaram uma frase assim: o sonho de toda mulher é se casar e ter filhos. Foi essa frase. Mais de 70% da população concordou com essa afirmação. Então, gente, esse estereótipo, que é um padrão, que é um rótulo, como a gente aprendeu, ele é muito arraigado e naturalizado, né? É um fator cultural muito forte. Então, quando uma mulher ela se posiciona, e não estamos dizendo aqui, como o Gabriel estava dando um exemplo, né, de questões de saúde, mas quando uma mulher que sim pode ter filhos, ela se posiciona e diz: não, eu não quero ter filhos, é como se ela fosse de outro mundo. Então, são vários, né, os argumentos usados pela sociedade, pela família, pela medicina, para refutar e pressionar as mulheres que optam por não serem mães. Um deles é a questão, né, do relógio biológico. Às vezes os médicos, os ginecologistas, né, eles pressionam as mulheres: olha, tá chegando a hora, você tá chegando em tal idade, você tem que ter filho, senão você não vai conseguir ter. Então, é uma pressão que ela também sofre por parte dos médicos. A outra questão também é a questão, né, da incompletude de um casal que não tem filhos, que eles não terão, né, uma felicidade completa se eles não tiverem filhos. Outro cuidado também, outro argumento que é muito utilizado, e eu já ouvi muito, é a questão do cuidado na velhice. A pessoa que decide não ter filhos, ela sempre é refutada com a questão: ai, quem vai cuidar de você no futuro, Na velhice. na velhice? Só que a gente sabe que isso não é garantia de cuidado, né, gente? Se fosse assim, não existia pais sendo colocados em asilos, Pelos né, próprios pelos filhos, próprios né? filhos. E uma pesquisa também mostrou, né, que a maioria da violência, né, sofrida por idosos vem justamente de quem? Dos Os filhos. filhos. Outro argumento também que é muito dito para quem resolve não ter filhos é que as mulheres, elas nasceram para ser mães, né? Que elas são maternais, que elas são cuidadoras, que elas são sensíveis, que ela tem esse papel. E a gente sabe que o feminismo que defende essa linha de pensamento é o feminismo cultural, né? Ele abraçou isso que está arraigado na cultura e ele não dá margem para que uma mulher tenha esse tipo de escolha. Então, E mais uma vez, Celi, né, como... me Pode falar. permite, eu queria Uhum. só comentar, né, sobre essa ideia, né, de que os filhos têm que cuidar dos pais. Eu creio que esse modelo em si, ele já é problemático, né, porque é claro que existe, né, abuso da parte de filhos, ou falta sei lá, de interesse, né, de cuidar e tal, mas eu entendo que os pais têm o dever, né, de educar filhos para serem Uhum. independentes em algum momento, né? E pais, o casal precisa tomar também previdências, né, para o momento em que já estiverem velhos, né? E precisarem precisando de cuidados, não? E eu creio que é um certo egoísmo também, né? Achar que essa responsabilidade recai automaticamente, assim, sobre os filhos, né? Porque realmente há pessoas que perdem uma boa parte dos da sua melhor idade, assim, no
desempenhando essa função, porque foram ensinados que tem que cuidar, né? Que é responsabilidade, né? E sendo que esses pais deveriam, na verdade, tomar as precauções, né? Entendi. Obrigado, Gabriel. Então, como eu tinha falado também a respeito de casamento, né? Então, diante dessa pressão toda, né, social por parte da família, da sociedade, muitas mulheres também, né, mais uma vez, muitas vezes nem por vontade própria, né, elas passam por cima dos seus desejos para atender uma demanda externa. E isso, né, vai ter enormes consequências por toda a sua vida, porque a maternidade, né, como a gente sabe, né, ela afeta tudo, principalmente porque é as mulheres que são as que vão ter que abrir mão, né, dos seus projetos para se dedicar integralmente a um filho. Então, muita gente resolve ter um filho, não ciente de toda a responsabilidade que vai ter com o filho, não porque é um sonho, um desejo realmente da pessoa, mas porque está sendo cobrada, está se sentindo diminuída, está se sentindo menos mulher pelas cobranças da família e da sociedade. Então, gente, eu não quero passar aqui a ideia de que a gente está depreciando a maternidade nem o casamento, mas o que a gente está discutindo aqui, trazendo para o nosso estudo, é a questão de um estereótipo, de algo que é imposto sobre as mulheres, e quando não é, esses papéis, né, não são cumpridos à risca, eles são usados para diminuir o valor das mulheres na sociedade. Não é casar ou ter filhos que vai nos dizer que nós somos realmente mulheres de verdade. Não é aí que está o nosso valor. Então, é disso que nós estamos falando. Então, nós temos que aprender mais sobre esses temas, estudar vários outros estereótipos também que nós mulheres passamos, para que nós também sejamos aptas a ajudar quem passa por isso. Eu, de maneira muito particular, eu já sou casada há quase 9 anos, e quase desde o início do meu casamento eu sou massacrada, porque desde o início a gente tomou essa decisão que a gente não ia querer ter filhos. Para a família, para todo mundo que tem contato com a gente, isso é inconcebível. Então, eu já passei por N situações, assim, muito humilhantes. Quando a família está reunida, tem pessoas que gostam de provocar isso para deixar você constrangida. E confesso a vocês que esse foi um dos tópicos que me fez adoecer emocionalmente. Eu, muitas vezes, não tinha mais vontade de estar com a família. O Dia das Mães era um dia bem problemático para mim, porque era um dia que as pessoas estavam sempre tocando naquela ferida, né, que foi aberta ali. Então, aos poucos, graças a Deus, eu tenho conseguido lidar bem com isso, tenho conseguido trabalhar a minha autoestima para não me sentir menos mulher por ter tomado essa decisão. Mas eu sei que, assim como eu, tem muitas mulheres que estão feridas por isso, que passam por constrangimentos, que são pressionadas e que precisam, né, dessa luz, que precisam dessa orientação de que não, que o valor delas não está em desempenhar um papel, não está em ser mãe. Então, é o nosso feminismo radical que vai na raiz, está aqui para isso, né? Para a gente questionar essas coisas que parecem tão naturalizadas, desmantelar tudo isso, exatamente, né? Tirar esses fardos das nossas costas e também tirar esses fardos de muitas que carregam isso, né? Que estão sendo oprimidas, né, pela sociedade. Então, quem defende esse discurso, né, de que você nasceu para ser mãe, que você tem uma essência feminina, é o feminismo cultural, e não é esse feminismo que nos representa. Nós sabemos que nós mulheres, né, nós somos diversas, nós somos plurais, e nem sempre algo que traz felicidade para uma é algo que vai trazer felicidade para outra. Então, nós temos que aprender a não serem pessoas que cobram isso umas das outras. Pelo contrário, a gente tem que dar as mãos umas para as outras e ajudar elas a se libertarem também. Tá bom? Bom, esse foi um pouquinho do que eu quis trazer hoje. Não consegui falar tanto, porque realmente estou com uma garganta um pouco irritada. Se alguém tiver algum comentário, se alguém quiser
contar alguma experiência, nós vamos ter um tempinho. Acho que a gente ainda tem tempo. Gi, 5 minutos. ei, Gi. Eu queria falar também sobre, lembrar também que acho que é importante sobre as mulheres que decidem não ter filhos, né? E que por uma ocasião, por troca do anticoncepcional ou por alguma ocasião engravida, e depois essa mulher, pela pressão da sociedade, por essa pressão familiar, cultural, acaba se rendendo a uma gestação que não é da sua própria vontade, né? E você falou uma coisa bem interessante, porque, primeiro, essa mulher ela tem direito a fazer o aborto, né? Ela tem esse direito, esse é um direito nosso, né? E a segunda coisa é que você falou muito bem que, no final das contas, quem cuida é a mãe. É muito difícil ver um parceiro conjugal, né, que ajude a mãe como deveria ser, né? Então, ela acaba trazendo isso. Você disse que era uma responsabilidade que vai para o resto da vida, né? Impacta, muda a vida dessa pessoa, né? E isso é muito importante, porque isso tem a ver com o mental, físico, né? Tem a ver com a felicidade dessa pessoa, com o desenvolvimento dessa pessoa, né? E o direito de escolher não ser, né? O direito de escolher como você escolheu, né? Então, a gente sempre fala de aborto, que está lutando pelo aborto, que a gente apoia, etc. E a gente precisa lembrar disso, né? Porque isso é uma coisa, isso é forte e importante, né? Porque é um direito da mulher, né? Isso é forte, isso impacta na vida dessa pessoa para sempre, né? E tem que ser algo que a pessoa quer fazer, que a pessoa quer ter, né? Então, se acontece, essa pessoa precisa de apoio, né? Principalmente do cônjuge, né? Porque depois pode se tornar uma coisa muito complicada, né? Exatamente. As consequências, né, vai recair nos ombros, principalmente da mulher, né? Ela que vai ter que deixar muitas vezes seu emprego de lado, sua carreira. Socorro, você. Não que eu estou dizendo que um filho não é importante, né? Mas nós estamos vendo nesse conceito do estereótipo, né? Posso falar? Mas alguém pode? Sim. A Rose falando agora, eu lembrei de um detalhe. Eu tenho um sobrinho, que ele mora em São Paulo, ele é professor, ele ensina na escola adventista, lá em São Paulo, ele e a esposa. Eles começaram aqui, depois foram chamados para lá. Eles tiveram 4 filhos, né? A primeira, ela faleceu, logo novinha, ficou com 3 filhos. Mas eu lembro sempre que quando meu sobrinho vinha para minha casa aqui, que é lugar de praia, e vinha passar alguns dias aqui na praia, sempre quem estava fazendo a papinha para os bebês era ele, nunca a mulher. Ela nunca deixou o trabalho dela, ele nunca permitiu que ela deixasse para trás os estudos ou que fosse para... E ele fez várias faculdades, inclusive para pastor, nunca assumiu, mas inclusive para pastor. Ele ganhou isso gratuitamente. Mas até hoje, os filhos dele já estão grandes, já estão rapazes, uma moça e 2 rapazes, e eles têm tarefas dentro de casa por igual. A filha tem a responsabilidade de determinada coisa, o mais velho tem a determinada outra na casa, de lavar o banheiro, de lavar o chão, cada um tem sua responsabilidade, independente de ser homem ou mulher. Ele foi quem
praticamente educou os filhos junto com a mulher. Ele era que fazia, ele que acordava à noite para trocar a fraldinha, ele que, sabe? Então, até hoje, o peso maior ficou para ele, sabe? O peso maior ficou para ele. Ela é uma pessoa maravilhosa, a esposa dele, não estou diminuindo ela, mas ele tomou mesmo frente como se fosse uma mulher, e até hoje o casamento deles vai muito bem nesse sentido, né? Porque eles se dão a mão um com o outro. E os filhos agora, eles tomam conta da casa enquanto os pais trabalham. O mais velho já está trabalhando, o outro do meio também já está trabalhando, mas a hora que chega em casa, eles têm cada um sua responsabilidade. E eu acho muito difícil encontrar alguma família assim, entendeu? Mas existe, raros, mas existe isso. Exato. É uma construção cultural, né, onde só a mulher, né, que tem que deixar a carreira, um emprego, enfim, o que ela deseja fazer, né, para ficar com os filhos. Então, diante disso, tem que ser algo conversado, né? Mas é muito difícil na sociedade um homem abrir mão, né, para deixar a mulher, né, alçar os voos. Mas alguém tem algo a dizer? Nós vamos finalizar. Não? Então, eu convido vocês para a gente se ajoelhar. Queria falar. Ah, tá. Pode falar, Virginia. Licença, Gisele. Sobre o comentário da Rose, eu também lembrei de um fato, né? Parece que muitas pessoas entendem, né, a importância do direito ao aborto quando se trata de situações extremas, né? Quando se trata de uma pessoa menor de idade, quando um estupro, aí todo mundo fica escandalizado, como a justiça não deixa e não sei o quê. Né? Agora, entender que isso é simplesmente um direito da mulher, né? Que ela tem a liberdade de planejar, né? E de decidir sobre o próprio corpo dela, isso ainda custa. Né? Muita gente não entende que isso é algo que não se discute, né? Que o corpo da mulher, ela que decide. Né? Exato. Eu falo por mim. Desculpa aí, depois do comentário dele, eu não queria esquecer. Aconteceu comigo que eu tinha uma culpa durante muitos anos. Eu tive a minha segunda filha e com poucos meses ela teve meningite. Ela ficou entre a vida e a morte no hospital lá na Croácia, que era a antiga Iugoslávia. E foi chamado médico de 3 países ali para tentar salvá-la. E nesse meio tempo, por acaso, eu engravidei. E lá o aborto na antiga Iugoslávia, como hoje na Croácia, ela é livre. Você pode ir no hospital, é como se você fosse extrair um dente, né? Fosse fazer uma obturação. E aí a gente decidiu, com essa menina que estava para sair, porque ela estava fora de perigo já, estava para sair do hospital. Eu já tinha uma mais velha que tinha apenas 2 anos e meio. Ia sair essa outra bebê do hospital que já estava bem. Eu tive que optar. Então, eu levava essa culpa até tempos atrás, como se eu tivesse culpa, né? De ter tirado, não tinha nem um mês ainda, tinha um mês, devia ter no máximo, né? De gravidez. E eu fiquei com essa culpa, fiquei calada a vida inteira, porque aqui no Brasil é pecado, né? Lá na antiga Iugoslávia e na Croácia, que hoje é Croácia, né? É livre, você pode fazer quantos abortos você precisar fazer, e gratuito, né? Um local socialista muito liberal, um socialismo que você tem seus direitos como empregado, como, sabe? São muitos direitos que os trabalhadores têm, e as pessoas, é como um SUS aqui, dentista, tudo você tem gratuito. Muito bom. Então, isso aí foi rapidinho, chega a marcar e no dia na data certa, finalizar simplesmente, né? Entendeu? Então, eu vivia com essa culpa, mas hoje eu não sinto mais essa culpa. Graças a Deus. Que bom, né, Pepe? A mensagem, ela vem trazendo isso para nós, né? Trazendo esclarecimento, ajudando a gente a entender o que é liberdade, né? Verdadeira liberdade, e tirando muitos fardos das nossas costas. E isso serve para a gente, né, ajudar o próximo também a tirar esses fardos. Gente, então vamos nos ajoelhar para a gente orar?
querido Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de termos estudado sobre esse assunto hoje. Queremos pedir que o Senhor nos ajude a meditar sobre esses temas, que o Senhor nos fortaleça para que a gente não se curve a esses padrões, a esses rótulos do que esperam de nós, mas que nós possamos ser mulheres e homens de coragem para a gente defender a sua mensagem na prática, Senhor. Naqueles lugares, naquelas situações que é difícil para nós. Nos dá coragem, nos dá ousadia, nos ajuda a brilhar, nos ajuda a influenciar de maneira positiva. Nós agradecemos ao Senhor pelo sábado, queremos pedir um duplo descanso, descanso físico, descanso espiritual, que o Senhor renove as nossas forças e que amanhã os estudos possam ser muito proveitosos para nós também. Obrigada mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.